Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e nós vamos dar sequência então, né, à nossa leitura resumida, né, acompanhada, se for o caso, de algum comentário, etc., da obra Reuniões Mediúnicas, né, de autoria da senhora Terezinha Oliveira, tá certo? Conforme nós já mencionamos, né, há no YouTube aí um curso, né, uma aula para cada um dos 37 capítulos, um curso ministrado pela própria senhora Terezinha Oliveira, realmente muito bom, né? E como sempre, nós vamos deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link, né, para esse mini curso, para esse conjunto de vídeos, né? Aliás, nem dá para chamar de mini curso, né? São 37 aulas referentes aos 37 capítulos, cada uma com em torno de uma hora, um pouco mais, quer dizer, enfim, é um curso até que bastante completo, em cima justamente do conteúdo, né, desse livro do qual nós já mostramos aí a capa e já falamos sobre o livro, perdão, várias vezes, né, enfim, vou me abster aqui de me estender um pouco mais, tá certo? Maiores informações sobre o próprio livro, etc., aparecem aí no primeiro, segundo vídeo, mais ou menos, que nós fizemos, tá certo? Mas enfim, hoje então nós vamos aqui ler resumidamente, né, e tecer alguns comentários, se for o caso, o capítulo 5 desse livro, que se intitula O Dirigente da Reunião Mediúnica, né? E o capítulo então vai procurar aí explanar, né, quais são as características, as virtudes, as funções, enfim, de um dirigente de reunião mediúnica, né? Bom, e o capítulo começa então qualidades, né, que precisa ter esse dirigente de reunião mediúnica, né? Bom, conhecimento doutrinário é um ponto apontado, né? Não vamos ler aqui, enfim, como disse, né? O nosso propósito aqui com esses vídeos é basicamente divulgar a obra, né? Por certo que, enfim, assistir esses poucos vídeos, esses vídeos que faremos, enfim, né? Breves vídeos, não serão poucos, mas são breves cada um deles, né? Enfim, não substitui de forma alguma a leitura, o estudo da própria obra e, sobretudo, né, também assistir aí o minicurso que a própria autora ministrou em cima do conteúdo do livro, tá certo? O que fazemos aqui, assim entendo, é divulgar a obra, né, e, digamos, modestamente aqui fazer alguma introdução a esses tópicos, tá certo? Mas, enfim, das virtudes, né, as qualidades, conforme afirma aqui o livro, que o dirigente deve ter é conhecimento doutrinário, né? Enfim, há uma sequência aqui, uma explanação, mas enfim, os nossos comentários. Por certo, quer dizer, não apenas o dirigente da reunião mediúnica, mas na verdade todos aqueles que se dedicam, né, se assim podemos dizer, ao espiritismo, por certo que precisam ter o mais vasto e o mais profundo possível conhecimento, né, doutrinário, né, a fim de que nós não sejamos vítimas, né, de certas distorções doutrinárias que andam por aí, ou de visões equivocadas acerca do espiritismo que o público leigo em geral possui, e que nós inadvertidamente não funcionemos como elementos, inclusive, propagadores, né, desses equívocos que eventualmente existem, né, ou que efetivamente existem, né? Então, o conhecimento doutrinário é fundamental, né? E esse conhecimento doutrinário começa, por certo, né, pela leitura das 5 obras básicas, né, da doutrina, codificada por Kardec, né, mas, por certo, leituras de outros autores, né, os clássicos, sobretudo, altamente recomendável, né? Leon Denis, Ernesto Bozano, enfim, outros tantos, né? As próprias obras de Richer, né? Embora não sejam propriamente falando obras espíritas, mas tem muito a acrescentar, né? De Charles Richer, as obras, por certo, aí sim, né, de alguém do meio espírita propriamente, Gabriel Delany, enfim, né? E além de obras de autores nacionais também, mas focadas em aspectos básicos da doutrina, ou aspectos até certo ponto mais aprofundados da doutrina. Mas enfim, conhecer a doutrina, né? Como é que o indivíduo será, por exemplo, um dirigente, né, de uma reunião mediúnica, sem possuir conhecimento doutrinário? Não faria sentido, né? Então, o conhecimento doutrinário, por certo, é um ponto de partida fundamental. Além dessa virtude, qualidades morais, né? Essas qualidades morais, e vou ler a parte inicial aqui, né? Porque as qualidades morais, em essência, porque os espíritos só respeitam a autoridade moral, né? Então,
se o indivíduo vai atuar como um dirigente de reunião mediúnica, né? Ali se manifestarão espíritos, normalmente espíritos sofredores, com algum problema, alguma queixa, ainda que a reunião não seja, por exemplo, uma reunião de desobsessão ou de educação dos espíritos, enfim, como queiras chamar, mas enfim, você vai lidar com espíritos, né? E muitos deles, por certo, nem um pouco evoluídos moralmente, enfrentando sérios problemas e dificuldades, e eles só vão respeitar o dirigente da reunião se esse for um indivíduo com virtudes morais, né? Mas não apenas virtudes, digamos, para fins de convivência social, né? Mas é preciso que no seu dia a dia, na sua intimidade, ele também possua essas virtudes, porque os espíritos, conforme sabemos, né, podem ver e ouvir, né, saber de coisas que os encarnados, em princípio, não podem, né? E se o dirigente mostra-se virtuoso apenas de fachada, né, mas não é intimamente, os espíritos, por certo, saberão disso, né, mesmo os inferiores, e não vão respeitá-lo, né? Bom, facilidade e clareza na expressão de ideias, né? Isso, por certo, é necessário para um dirigente de reunião mediúnica, como necessário para dirigentes em geral, né? Todos aqueles que trabalham comandando, por assim dizer, né? Enfim, figurativamente falando, coletividades, né? Clareza na expressão das suas ideias. E, por certo, uma outra virtude também fundamental, que é aqui mencionada, um trato fraterno com firmeza ou tolerância, conforme for necessário, né? Trato fraterno para com todos, mas não esquecer que esse trato fraterno para com todos, não só para o dirigente da reunião mediúnica, mas vale para todos nós outros na vida em geral, né? O trato fraterno com as pessoas não significa conivência com o que esteja errado, não significa falta de firmeza na exposição e na defesa de princípios, né, morais ou outros, enfim, que se façam necessários em um determinado momento, né? Boa educação, enfim, cordialidade no trato, né? Ou, para usar a expressão, um trato fraterno, né? Não exclui, por certo, né, a firmeza quando ela se faz necessária, né? Não devemos confundir empatia, né, cordialidade com fraqueza. São coisas absolutamente distintas, né? Bom, suas funções em relação ao grupo, né? As funções, é claro, do dirigente da reunião mediúnica, né? Bom, para bem dirigir os seus companheiros, né, deve então o dirigente interessar-se fraternalmente por todos, né? Procurar combater neles os vícios espirituais, como por exemplo menciona-se aqui, né, misticismo exagerado, personalismo, etc., né? Deve também esse dirigente procurar fazer, né, dos seus companheiros ali do grupo pessoas de consciência nova, desprovidas de fingimento de santidade, né? Infelizmente a gente verifica, isso acontece no Espiritismo, que, lembremos, não é uma religião, né? Mas só para estabelecer um paralelo, acontece com pessoas que tornam-se adeptas de uma determinada religião, uma espécie de entendimento, né, de que o indivíduo deve ter no falar, no agir, né, uma pretensa calma, uma falsa serenidade e coisas assim. Se esse é o natural daquela pessoa, daquele indivíduo, pois muito bem, né? Mas não teria cabimento, né, entender que fingir, né, esse comportamento, né, essa falsa serenidade, esse falar meio arrastado, meio, né, enfim, que isso seria virtude. Então essa falsa santidade, né, essa busca por uma espécie de, né, sinalização de virtudes que muitas vezes o indivíduo não possui, não tem nada a ver, né? Isso não faz de ninguém melhor ser humano, nem melhor espírita, né? Mas, enfim, o dirigente estará preparando elementos, né, do seu grupo, etc., para que o espiritismo se avolume e espalhe, cooperando para a reforma da humanidade e a instalação de um mundo melhor na Terra. Sim, mas esqueci de citar aqui a quinta, né, função do dirigente com relação ao grupo. Conscientizá-los, né, da necessidade de o grupo e seus participantes se entrosarem com o centro ao qual pertencem,
tornando-se seus sócios e observando estritamente seus estatutos e regulamentos, né? Enfim, o dirigente ali da reunião mediúnica, os membros ali, né, daquela reunião mediúnica devem, por certo, se entrosar, né, com os membros da casa espírita na qual desenvolvem suas atividades. Não podem se considerar como uma espécie de grupo de elite à parte, né, que não respondem aos regulamentos da casa ou coisa do gênero. Em essência, né, entendo que vai nessa direção o comentário. E quais seriam as funções, né, do dirigente na reunião mediúnica, né? Nós falamos das suas funções em relação ao grupo e agora as suas funções na reunião mediúnica. Bom, presidir os trabalhos, observar os acontecimentos que se verificam, intervindo no que for necessário em relação aos espíritos, médiuns e demais participantes. Se ele não fizer isso, nem poderia ser chamado de dirigente, não é mesmo? Bom, analisar com raciocínio e lógica as comunicações dos espíritos, aceitando com respeito e gratidão o ensino dos superiores e controlando e orientando os inferiores, né? Enfim, por certo é necessário por parte do dirigente, como dos médiuns, né, que participem da reunião, como de todos aqueles que estudam o espiritismo, discernimento, né? Não aceitar prontamente qualquer comunicação, simplesmente porque vem de um espírito, né? Se é que o vem efetivamente. É preciso também estar atento, né, às comunicações que sejam exclusivamente anímicas, né? Ou, quando for o caso, enfim, lastimavelmente, né, casos em que esteja havendo algum tipo de engodo, né, por parte de um médium ou pseudo-médium. Mas, enfim. Instruir os médiuns no sentido de bem compreenderem a função mediúnica, procurando corrigir-lhes, né, fraternalmente os hábitos e vícios mediúnicos que os prejudicam, né? Então, se esse dirigente percebe que os médios têm hábitos, vícios, né, na sua própria prática mediúnica, né? Nós estamos falando de outros vícios, né? Vícios do mundo, digamos assim, que por certo são altamente indesejáveis. Mas aqui falando especificamente dos vícios, né, na sua prática mediúnica, que os prejudiquem de alguma forma, né, o dirigente também deve, enfim, adverti-los, né, orientá-los fraternalmente, é claro, sempre, mas, enfim, não deixar de tomar atitude nesse sentido. E aqui, a quinta função, então, e última listada aqui no livro, procurar conscientizar todos os participantes quanto ao correto comportamento e participação nos trabalhos, né? Enfim, coordenar e ordenar, né, o trabalho na reunião mediúnica, né? Orientando aos médiuns que estejam na mesa e a todos que estejam, né, eventualmente presentes, né, do que fazer, do que não fazer, como portar-se, enfim, né, atuar realmente como um ordenador, né, no sentido de alguém que põe ordem, né, enfim, estabelece ali o necessário e indispensável, a necessária e indispensável disciplina, né, enfim, o necessário e indispensável bom comportamento para a boa realização dos trabalhos. Evidentemente, sem levar isso sem cometer excessos, né? Sem, enfim, praticar exageros nesse sentido. Bom, uma pergunta que é feita: o dirigente, né, é superior aos seus dirigidos? Né? Bom, está investido de maior parcela de responsabilidade, o que não quer dizer que ele deva se considerar superior aos demais companheiros do grupo, né? A pergunta, até certo ponto, é uma pergunta retórica, né? Porque o indivíduo sentir-se superior aos seus dirigidos, estamos falando aqui do dirigente, né, da reunião mediúnica, já seria por si um contrassenso, né, em relação aos princípios da própria doutrina espírita, né? Mas não, evidentemente, o indivíduo não deve se considerar superior aos dirigidos. Não obstante, não pode, por certo, abdicar do seu direito e dever, né, de bem dirigir os trabalhos. É para isso que ele ali está, e a boa qualidade do trabalho realizado dependerá, inclusive, da boa qualidade dessa direção, né? Você não pode ter um indivíduo que, a pretexto de ser humilde e tratar fraternalmente a todos, deixar as reuniões mediúnicas realmente descambarem para algum tipo de, enfim, algazarra, né? Ou, enfim, algum tipo de trabalho não condizente, né, com a boa prática mediúnica, com a boa prática do espiritismo, né? Bom,
pode dirigir mediunizado? Né? Uma pergunta. O dirigente pode dirigir mediunizado? Enfim, vou expressar a minha opinião, mas a minha opinião, é claro, né? É uma opinião própria, mas influenciada por uma série de coisas que eu já estudei, né? Enfim, já li, né? Inclusive a própria obra aqui, né? Enfim, que também, evidentemente, faz parte do meu acervo, né? de informações, de conhecimentos. Entendo, por certo, que não é nada desejável, né? Quer dizer, é preciso que esse indivíduo que está a observar o trabalho dos médiums, que podem estar ali, né? Como se divulgar vulgarmente, incorporados e tal, é necessário que ele assim não esteja, né? Até para que o seu nível de percepção da realidade, de lucidez, seja o máximo possível. Então, isso, por certo, não é nada desejável, mas fiquemos com o que diz aqui o texto. Segundo Emmanuel, numa reunião mediúnica, o médium é o coração e o dirigente é o cérebro. Enquanto o médium deve se portar com o sentimento, fé e desprendimento e ser passivo, o dirigente tem de ser o raciocínio e a lógica, sempre atento e ativo. Como poderá uma pessoa exercer as duas funções ao mesmo tempo? Realmente não faz sentido, né? É preciso que o dirigente da reunião mediúnica esteja, digamos, o mais lúcido, sóbrio, enfim, com seu senso crítico, com a sua percepção a mais aguçada possível, e isso evidentemente não poderá acontecer se ele estiver mediunizado, né? Então, portanto, continuando o texto, se o dirigente também tiver mediunidade, quando for trabalhar como médium, deve entregar a direção dos trabalhos a outro companheiro capaz de dirigir, né? Supondo que o dirigente da reunião mediúnica seja médium, né? E em princípio não é necessário que ele seja médium para que possa ser um dirigente de reunião mediúnica, mas se médium ele o for, né? Quando for atuar como médium, não pode, por certo, atuar simultaneamente como dirigente, né? Pelas razões que já expusemos, né? Bom, o capítulo se encerra aqui com um texto complementar, né? O texto complementar, enfim, do dirigente de reuniões mediúnicas, né? E é um texto extraído aqui do livro Conduta Espírita, né? Psicografada por Valdo Vieira, ou enfim, escrito por André Luiz, né? Psicografado por Valdo Vieira, ou escrito por André Luiz, com o concurso da mediunidade de Valdo Vieira. O texto complementar não é tão longo assim, mas enfim, não teria sentido lê-lo, né? Mas enfim, deixo aí a informação, um texto complementar no livro, né? Que vale a pena ser lido, e o texto, no caso, foi extraído do livro Conduta Espírita, né? De autoria de André Luiz, psicografado por Valdo Vieira, e o texto se intitula, enfim, Do Dirigente de Reuniões Mediúnicas. Vale, por certo, consultar a obra, enfim, original, né? Do Valdo Vieira / André Luiz, ou, se for o caso, o texto complementar aqui no próprio livro, tá certo? Com isso, então, nós encerraremos aqui a nossa leitura, né? Enfim, comentários do capítulo 5 da obra, então, e prosseguiremos, né? O livro todo são 37 capítulos, né? E nós vamos, enfim, fazer uma leitura breve, acrescentar aqui de algum comentário, enfim, faremos isso para todos eles. Então, teremos 37 vídeos, mas todos eles, né? Como esse aqui, breve, né? Na casa aí dos 20 e poucos minutos, tá certo? Mas recomendo novamente, muito fortemente, é claro, a leitura e o estudo do próprio livro, né? E a que se assista, né? Enfim, acompanhe as 37 aulas ministradas justamente em cima do conteúdo dos 37 capítulos desse livro. As aulas, então, ministradas pela senhora Tereuzinha Oliveira, né, que é a autora aqui do livro. Realmente aulas muito boas, muito elucidativas, muito instrutivas, né? Realmente excelentes, tá certo? Enfim, é um curso bastante completo, 37 aulas, cada uma com uma hora e pouca, são 37 horas, né? Enfim, uma apresentação bastante completa, né, desse tema, né, reuniões mediúnicas, tá certo? E como já dito, na descrição aqui do nosso vídeo, de todos eles, vai ficar o link aí para o minicurso, né, enfim, as aulas do curso, né, melhor dizendo, das 37 aulas do curso oferecidos pela autora aqui do livro, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.